Oi, pessoal, boa noite. Aqui quem está falando é a professora Thais. Eu estou aqui em nome da bancada da Ciência, Tecnologia e Educação. E hoje a gente fez esse convite para conversar sobre mobilidade e cidade, né? Para isso a gente convidou o Leandro Gonçalves, que é o nosso pré-candidato a prefeito da cidade de São Carlos, Paulo Tauí, que também é nosso pré-candidato a vereador aqui de São Carlos. Eu também estou como candidata, pré-candidata, representando a bancada da Ciência, da Tecnologia e Educação. E eu vou dizer um pouquinho para vocês como é que começou essa nossa ideia. Então, assim, a pauta da mobilidade é uma pauta muito importante para a bancada, né? E a gente estava com vontade de conversar sobre ela. Mas o que a gente pensou? Por que a gente vai chamar uma pessoa de fora se a gente tem a nossa prata da casa, né? Se a gente pode valorizar a nossa prata da casa. Então, a gente pensou no Paulo Tauir, que é arquiteto, urbanista, e que vocês talvez já tenham visto em outras lives pensando exatamente nessa questão da mobilidade urbana, e o Leandro Gonçalves, que está terminando aí o curso de engenharia, já fez, né, já tinha participado de outros debates com a gente sobre transporte, e, portanto, também eu já tinha tido a alegria de ouvir, e achei que era o mais adequado, então, que a gente fizesse essa conversa entre a gente. Então, gente, eu fazendo um pouquinho a audiodescrição, né, para as pessoas que não conseguem ver a nossa imagem, eu sou uma mulher branca, uso um óculos de aro grosso, tenho cabelo louro, liso, e o meu cenário aqui é um cenário branco. Vou passar, e além da audiodescrição, né, sou professora de psicologia da UFSCar, estudo políticas públicas sociais, mas o que eu estudo é muito focado na saúde, na educação e na assistência social. E agora estou estudando bastante política de mobilidade urbana também, né? Estou aprendendo. Então, eu passo a palavra para o Leandro e depois para o Paulo, para eles se apresentarem, e aí a gente começa esse debate. Bom, boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui nessa live sobre um tema que é muito importante. Então, começando pela descrição, eu sou um homem negro, um jovem, estou com uma camiseta vinho, com gola V. O fundo do meu cenário é branco, mas tem umas plantas ao meu lado. E sou estudante de engenharia civil, como a Thais falou, em especial da ênfase de engenharia urbana, né? Então, para mim, é um grande prazer estar aqui debatendo uma área que me encanta tanto, que é debater a cidade, debater o planejamento urbano, mas também a mobilidade urbana, e ainda mais na companhia de pessoas tão qualificadas, tão importantes agora. E esse debate na eleição vai ser muito importante, né? A gente está passando por um processo de licitação do transporte aqui na cidade também. Então, enfim, muito obrigado, Thaís, pelo convite, Paulo também. Vai ter muito debate bom hoje à noite. Paulo, só para avisar que o seu microfone está mudo, tá certo? Percebi, Obrigado, Thaís. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Meu nome é Paulo, sou arquiteto urbanista, servidor público municipal. Fazendo a descrição também, sou um homem branco, com barba, de feições mais para árabe, espanhol, alguma coisa assim. Meu cenário também é neutro, fundo branco, uma poltrona vermelha, estou de camiseta verde. E a ideia de hoje é conversar um pouco sobre esse tema da mobilidade urbana, né, que é um tema que eu tenho uma atuação já há bastante tempo, tanto por causa da minha formação como urbanista e gostar do tema por esse lado, mas também acho que é importante dizer, né, por ser uma pessoa que vivencia a cidade a partir da perspectiva do pedestre e da perspectiva de quem anda de ônibus,
Eu não tenho carro particular, um pouco por opção e um pouco por não gostar de dirigir. Então, eu parto dessa perspectiva, né, do pedestre e da pessoa que usa transporte público. E também por isso, por me envolver com essa pauta a partir da minha vida, não só por achar ela uma pauta fundamental, que é uma pauta fundamental, eu construí uma militância em torno do transporte público, né? Então a gente vai poder desenvolver aqui um pouco o papo em torno dessas questões ligadas ao modelo de transporte público, como mudar esse modelo de transporte público para garantir que ele seja de qualidade, eficiente, acessível a todos, e também sobre outras questões que estão envolvidas com a mobilidade, né? Que na verdade é um escopo de temas que perpassam por muitas outras questões ligadas à mobilidade humana, né? Então é isso, boa noite a todas e todos, e vamos bater esse papo sobre um tema tão importante. Eu vou começar, então. Eu disse para eles, como eles são os especialistas, eu sou a curiosa, né? Eu disse para eles que eu ia participar hoje mais como uma Marília Gabriela do que propriamente com alguém que vai... assim, eu vou acrescentar um debate, eu acho que do ponto de vista de mulher, do ponto de vista de uma pessoa que é pedestre, que usa ônibus, que usa carro, que tem uma dificuldade aí de mobilidade, eu tenho um problema nas pernas que faz com que eu tenha algumas dificuldades, então, mais do ponto de vista de usuária do que propriamente de especialista, né? Mas eu queria conversar esse debate com uma coisa que tanto o Leandro como o Paulo soltaram, assim, essa diferença entre mobilidade e transporte, né? Que pensar mobilidade não é só pensar transporte. Então, não sei qual dos dois quer começar esse bate-papo fazendo quem não é da área entender aí qual é a questão de fundo. Eu posso me arriscar nos pitacos iniciais aí, então, Thaís. Mas é bastante importante a gente partir desse paradigma, né, de que a mobilidade ela é muito mais ampla do que o transporte, né? Porque a mobilidade ela tem a ver com acessibilidade, né, como você estava falando, para as pessoas com mobilidade reduzida. A mobilidade tem que incorporar o tema da acessibilidade, a mobilidade tem que incorporar o tema do que às vezes é esquecido, mas o próprio transporte de cargas dentro da cidade, né? A cidade é muito viva e dentro dela acontecem diversas viagens de entregas, de mercadorias, de abastecimento dos serviços, da própria indústria, do escoamento dos produtos que às vezes acontecem em plantas industriais dentro da própria área urbana. E aí também o transporte de pessoas para suas mais diversas atividades cotidianas, o ir à escola, o ir ao trabalho, ao posto de saúde, são todos temas que estão conectados dentro da mobilidade urbana, que faz com que ela não seja só um problema do semáforo, né? Não seja só um problema da largura da avenida, não seja só um problema das próprias linhas do ônibus, né? Mas é como você garante as condições de que as pessoas e mercadorias se desloquem dentro da cidade. Então, para além do que se trata hoje, geralmente de uma redução, né, da mobilidade urbana, a questão do transporte, e em especial individual, né? Então, é uma primeira mudança de paradigma que a gente tem que ter, e depois eu acho que aí também é um tema que a gente vai tentar bastante abarcar na nossa live hoje, que é a própria relação entre a mobilidade e o modelo de cidade que a gente constrói, né? Ou seja, a mobilidade ela não se dá só no momento em que as ruas já existem, né? A mobilidade ela já está sendo pensada no momento em que a própria cidade se constrói, no momento em que a própria cidade é planejada em termos de lotes, distribuição de terra, aí a atribuição dos usos dos solos, aí a gente já está pensando a mobilidade urbana, né? Ou seja, como os pedestres se locomovem, o espaço para escoamento de mercadoria e o próprio transporte das pessoas, individual ou coletivamente. Então, aí, para dar um palpite inicial para o nosso papo. Não sei se Paulo quer complementar. Posso complementar, sim. Eu acho que pensar a mobilidade
né, nessa perspectiva que o Leandro colocou, primeiro, faz com que a gente pense o quanto que de espaço e de investimento a cidade, né, e, portanto, a sociedade direciona para o automóvel, né? A gente não costuma refletir muito sobre isso, né? O Lúcio Gregori, né, que é uma referência nossa para quem é da pauta do transporte, da mobilidade, e defende a tarifa zero, que foi o secretário de transporte na gestão da Erundina, lá, né, no início dos anos 90, que propôs pela primeira vez a tarifa zero. Ele costuma falar muito disso nas suas palestras, né, do quanto que a sociedade subsidia o transporte individual, mas a gente não percebe, né, porque isso não é uma pauta, né, isso não é uma questão, porque a gente já naturalizou que a gente tem que dedicar todo um espaço e todo um investimento público para as ruas, para os automóveis, para reduzir impostos para carros particulares, em momentos em que, eventualmente, a gente é atingido por crise econômica. Então, existe todo um circuito de subsídios para o transporte individual, de estímulo para o transporte individual, que retiram recursos daquilo que poderia ser destinado para o transporte público, né? Essa é uma questão interessante. E o próprio planejamento urbano, ele corrobora com isso, ele vai na mesma direção, né? Quando a gente pensa cidades que são pouco adensadas, cidades que são regidas por uma lógica da expansão horizontal, e essa expansão horizontal, por sua vez, é regida pela lógica do mercado imobiliário, de fazer novos loteamentos, novos condomínios. Dá um exemplo de São Carlos, né? O Dama é localizado numa região distante da cidade. O quanto de custo tem isso para a cidade? Primeiro, custo para fazer as ruas e levar as ruas e avenidas até o Dama, né? Segundo, porque o Dama e esses condomínios de classe média alta são um padrão de ocupação urbana extremamente ineficiente do ponto de vista dos recursos coletivos e dos recursos ambientais que são jogados para eles, né? Então, pouco adensamento, né? Poucas famílias morando num espaço grande. Isso faz com que a gente tenha um modelo de cidade em que a gente precisa gastar mais asfalto para chegar até lá, gastar automóvel e, portanto, poluir a atmosfera para chegar até lá, e fica um modelo de cidade completamente descolado das necessidades humanas e das necessidades ambientais, né? Sendo que o modelo de cidade poderia ser muito mais eficiente, tanto no sentido do adensamento, e aí um rebatimento do adensamento seria que a gente poderia preservar mais áreas verdes, seja como áreas naturais, seja como áreas para parques e praças e equipamentos públicos, né? Então isso reflete, né, a mobilidade, o modelo de mobilidade reflete no modelo de cidade. E por fim, só para colocar um outro ponto nesse começo, assim, para lançar questões também para as pessoas irem pensando, e aí essas provocações fazerem as pessoas provocarem a gente também, pensar isso que a Thaís colocou, né, que a mobilidade ela tem que ser vista não só de um ponto de vista, né, como ponto de vista do transporte público coletivo, por exemplo, mas como uma série de outros pontos de vista, né? Como que os pontos de vista eles têm que estar todos abarcados nisso, o ponto de vista do pedestre, o ponto de vista do ciclista, o ponto de vista de quem precisa usar o transporte público, e aí acho que a gente vai poder desenvolver mais esse papo sobre o modelo de transporte público no decorrer das falas aqui, né? E que a mobilidade ela começa no ato mais simples, que é eu sair de casa e poder ir até o mercado da esquina, a padaria da esquina, o mercado 3 quadras da minha casa, de uma forma segura, com calçadas com qualidade para eu poder caminhar. Que em São Carlos a gente tem um problema sério quanto a isso também, né? Imagina se eu fosse uma pessoa que tivesse mobilidade reduzida, se eu fosse um idoso, se eu fosse uma pessoa com algum tipo de deficiência, dificuldade para caminhar, se eu fosse um cadeirante, né? Como que a gente consegue andar nas calçadas de forma minimamente segura e de minimamente confortável, né? São alguns dos aspectos que perpassam aí esse tema, só para lançar algumas ideias.
Antes de passar a palavra para o Leandro, só para aproveitar que você falou do Dama, e o reverso também é verdadeiro, né? A forma com que a gente ocupa as cidades, normalmente os condomínios populares, eles também são jogados para longe da cidade, né? E aí você tem um problema, de um lado, como você disse, né? O problema do asfalto para chegar até tão longe, para um lugar pouco povoado, por assim dizer, e, de outro lado, uma parte da cidade que precisa de um transporte público de qualidade, mas que hoje uma pessoa, num bairro periférico de São Carlos, pode demorar até 2 horas para chegar no centro, né? Então, eu acho que vale a pena você também falar sobre os outros aspectos relacionados a essa distribuição que é de São Carlos, mas não é só de São Carlos, né? É um tipo de problema que a gente tem em praticamente todas as cidades brasileiras, porque, como você falou, tem a ver com o mercado imobiliário. Só rapidamente comentando isso, então, Thaís, é isso, tem esse reverso da moeda, né? Os mais pobres também são jogados para morar longe do centro, e aí isso cria não só um custo de infraestrutura, mas um custo para o transporte público, ou seja, linhas de ônibus vão ter que chegar até lá, e aí, como o poder público não vai privilegiar esse investimento, ele coloca uma linha de ônibus a cada 2 horas, passando em alguns desses bairros distantes, né? Sendo que se esses bairros, por exemplo, o próprio Minha Casa Minha Vida, que foi um programa do governo federal, com subsídios federais bilionários, né? Estimulou esse modelo de ocupação. Por quê? Porque o governo federal não interferiu, primeiro, numa política de planejamento urbano, né? O governo federal se isentou, lavou suas mãos em relação ao planejamento urbano das cidades. E as próprias cidades também não conseguiram enfrentar esse problema, porque o mercado imobiliário tem um funcionamento muito próprio, que basicamente é pelo preço da terra, ou seja, os conjuntos residenciais dos mais pobres vão ser feitos onde a terra é mais barata, né? E o município não teve coragem e nem condições de interferir nisso, né? De interferir nesse funcionamento perverso do mercado imobiliário. Isso faz com que as pessoas vão morar em bairros distantes e aí a infraestrutura não chega até lá, né? Sendo que São Carlos possui vazios urbanos que poderiam receber tranquilamente toda a população que foi morar nesses bairros feitos no Minha Casa Minha Vida e até muito mais do que isso, né? Estudos mostram que os vazios urbanos que existiam em São Carlos pouco antes de começar o Minha Casa Minha Vida, eles dariam conta de receber uma população igual à população que São Carlos tinha na época, né? Ou seja, São Carlos tinha ali seus 200 mil habitantes, ou um pouco menos, vamos supor 150 mil habitantes, poderia receber mais 150 mil habitantes só nos vazios urbanos, num modelo não super adensado também, num modelo de média, né, média-baixa densidade, né? E aí, acho que para passar um pouco a palavra, né, para o Leandro, uma das questões, né, do problema, né, de como são organizados esses conjuntos habitacionais, na verdade, tem a ver com um problema maior, que é um problema de como a gente faz as nossas políticas públicas, né? Então, normalmente, no Brasil, a gente primeiro cria o problema e depois a gente vai ver as formas de solucioná-lo, em vez de fazer o contrário, né? Então, toda essa programação sobre organização do transporte deveria acontecer antes da gente criar os conjuntos habitacionais, e o que a gente vê é que, na verdade, os conjuntos habitacionais, não só os populares, mas muitas vezes, né, também os de classe média alta, eles são construídos sem que seja pensada essa logística, tanto do transporte quanto do ambiente. Então, vou passar um pouco a palavra para o Leandro, para ele conversar aí com a gente sobre essa nossa forma de fazer políticas públicas, errado no caso, né? Pois é, Thaís, mas essa é a grande questão, né? O Paulo chegou a comentar, estava comentando sobre essa coisa dos condomínios distantes, né? Tem outra questão que é justamente que quando você cria um bairro distante, você tem que utilizar uma nova infraestrutura, né? E aí ele comentava dos vazios urbanos, ou seja,
que são esses vazios urbanos? São regiões onde você já tem a rede de esgoto, a rede de abastecimento de água, da drenagem pluvial, as próprias redes de energia e as próprias linhas de transporte público, né? As próprias vias pavimentadas. Então, tudo isso, você vê que tem algum interesse por trás, que interesse escuso que molda a cidade, joga cada vez mais os mais pobres para mais longe, né? E o que está por trás disso é justamente essa disputa do mercado imobiliário pela terra, né? E aí é que está o problema da formulação da política pública, porque ela não é feita junto com aquelas pessoas que vão viver essa cidade, mas sim com aqueles que vão vender essa cidade, vão vender essas terras, né? Então, tem essa coisa, né? A gente pensa na mobilidade de um modo de conjunto, né? Qual é o espaço que um pedestre ocupa, né? No espaço livre de edificações, ou seja, nas vias, assim. É 1 metro quadrado, né? Mas a gente vai ver um carro em um congestionamento, ele ocupa 20 metros quadrados, e geralmente carregando, a média no Brasil de ocupação de carros é de 1,4 pessoas, alguma coisa do tipo. Ou seja, entre 1 e 2 pessoas ocupando 20 metros quadrados, ou seja, a cada 2 carros são 40 metros quadrados ocupados por 3 pessoas. 40 metros quadrados. Quantas vezes mais isso não é do que um pedestre, ou do que um ciclista que ocupa seus 2,5 metros, né? Então existe uma disputa por espaço urbano e que começa exatamente como você estava lembrando, no momento do parcelamento do solo, né? Ou seja, você pensa um condomínio, qual é a parte do condomínio que rende dinheiro, né? É o lote que você vende. A calçada rende dinheiro? A calçada não rende dinheiro, né? Então, a calçada, por exemplo, né, pensando no pedestre, dentro dessa perspectiva ampla de mobilidade, a calçada é onde fica espremido, né? A rua que é obrigatório ter para os carros, porque transporte individual, né, automobilístico é a regra, enquanto do outro lado o loteador, que é a maior parcela de os lotes, né, menores possíveis, para serem o maior número possível, para vender, né? Então tem uma disputa que o mercado imobiliário acaba ganhando muito. Então, de um lado o mercado imobiliário, do outro a indústria automobilística, e no meio fica o pedestre esmagado, fica o transporte coletivo totalmente secundarizado também. Certo, eu vou jogar aqui para vocês, né, umas perguntas disso daí que vocês estão falando. Quando a gente vai estudar, né, aprender, como eu estou tentando aprender sobre mobilidade urbana, a gente vai entender que existe uma hierarquia, né? É super legal pensar isso, porque quando a gente pensa em campanha tradicional, por exemplo, para a prefeitura, o que normalmente um prefeito faz nos 45 do segundo tempo, né? Ele deixou o negócio ali ficar ruim, e aí, nos 45 do segundo tempo, eu não sei o que vocês pensam, mas na minha experiência, geralmente é asfalto, né? Vem asfalto Sim. nas vésperas das eleições, fica tudo lindo, mas é asfalto, né? E nessa ideia da hierarquia da mobilidade, a gente teria uma inversão da lógica, como vocês falaram, em que, primeiramente, a gente teria o pedestre, né? Agora, quais são os problemas dos pedestres? Aí eu vou jogar os problemas, né? Eu venho com os problemas e vocês venham com as soluções, tá certo? Os problemas do pedestre, além do que o Paulo já falou, né? Das calçadas, para as pessoas. E o pior, Paulo, assim, é porque as pessoas tendem, né, a esquecer das minorias, mas eles esquecem que eles próprios, assim, por exemplo, mesmo o meu problema, ele não me impede de caminhar, certo? Mas eu gosto, assim, do meu gosto de ir com carrinho de vovó para o supermercado. O supermercado fica a 2 quarteirões da minha casa. Agora, quem tem carrinho de vovó, né, carrinho de feira, quem tem bebê, que tem carrinho de bebê, ou quem já quebrou a perna, né, sabe que, na verdade, é um problema que não é só, assim, lógico que é errado pensar, né, não pensar nas minorias, mas é um problema que está aí para todos nós, no nosso cotidiano. Então, existe essa questão do pedestre, que é da organização da cidade, que, por exemplo, uma pessoa que está num bairro super periférico, para poder resolver um problema, ela precisa vir para o centro, né? A cidade não é organizada de forma que os equipamentos públicos estejam próximos dos lugares que as pessoas moram. Eu vi um debate super legal com o Renato Roseno, que ele é o nosso candidato a prefeito lá em Fortaleza, né? E eles falam que, a princípio,
a gente precisaria acessar todos os nossos serviços do cotidiano a 15 minutos, né? 15 minutos de caminhada. E imagine um trabalhador, né? O que é a vida de um trabalhador que, como a gente já falou aqui, anda 2 horas de ônibus. Então, existe uma coisa aí, que é a organização da cidade, existe essa coisa da acessibilidade, a gente está falando só da mobilidade reduzida, mas a gente não tem sinalização para cegos, por exemplo, a gente não tem sinais sonoros, por exemplo, que impede propriamente, mesmo que a gente tivesse ônibus muito bons no sentido da acessibilidade, em São Carlos, uma pessoa com dificuldade de mobilidade, ela não chega até o ônibus, né? Tem essa questão. Quando eu cheguei aqui, o meu sonho era não ter carro, né? Eu vim com aquele sonho da cidade de interior, e aí eu queria não ter carro. Aconteceram 2 coisas comigo. A primeira era a minha dificuldade nas pernas, porque do lugar onde eu morava para o ônibus mais perto que tinha era na Avenida São Carlos. Então, eu tinha que caminhar muito com o meu problema nas pernas até chegar no ponto, né? O que para uma pessoa que tem problema de saúde, logicamente, inviabiliza, né? Esse tipo de coisa. E um outro fato que me aconteceu foi uma tentativa de assalto, né? Assim, eu estava chegando da universidade, umas 9 horas da noite, tal, muito tranquila, porque na minha cabeça, né, cidade de interior, e aí houve essa tentativa de assalto, eu tive medo e repensei um pouco, né? Mas isso, na verdade, gera um problema que é, quanto mais apavorado, mais a gente desocupa as ruas, mais as ruas se tornam perigosas e mais a nossa cidade se torna incaminhável, por assim dizer, né? Isso, estou falando de um assalto que acontece de uma forma comum para todo mundo, mas também, no caso das mulheres, existe a violência de gênero. Aqui, infelizmente, em São Carlos, vocês devem se lembrar, companheiros nossos, pessoas muito queridas, trans, que estavam caminhando de noite e que foram agredidas de uma forma muito bárbara, só porque estavam caminhando durante a madrugada. Então, essa questão, ela é de transporte, é de mobilidade, mas tem a ver também com a questão da segurança na cidade. E aí eu tive a oportunidade de ouvir o Leandro fazer um debate muito legal. Eu gosto bastante daquele seu debate, Leandro, sobre as cidades caminháveis, né? E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que é essa história aí das cidades caminháveis. Não, Thaís, obrigado aí por jogar esse assunto que eu gosto bastante mesmo, inclusive ele é parte da minha pesquisa de final de curso, agora, o meu trabalho de conclusão de curso. E eu estava falando antes, né, por exemplo, sobre essa disputa de quanto de terra vai para cada meio de transporte na cidade, né? E tem uma questão que não é só quantitativa, né? Ela é qualitativa, ou seja, resolveria a gente só ter mais calçadas? Ou, igualmente, resolveria a gente só ter mais ciclovias, né? A gente precisa falar sobre a qualificação do que a gente chama de espaços livres urbanos, né? São os espaços livres de edificação. Ou seja, tem árvore, né? Nesse trajeto que o pedestre está sendo convidado a fazer, porque as condições hoje em dia, né, de clima, a gente está vivendo um tempo muito seco, um calor tremendo. Não é nada convidativo ao pedestre sair na rua, né? E uma coisa que é interessante lembrar, né, que todo mundo que anda pela cidade justamente faz o exercício de ser pedestre, né? A pessoa desce do carro dela em algum momento, caminha até uma loja no centro, ou desce do carro e vai até a porta da escola terminando de andar, e ou que seja do ônibus mesmo, né? Da própria bicicleta, deixa a bicicleta num lugar e termina de andar, e é por isso que é importante cidades caminháveis e que tenham esses espaços, que primeiro tenham literalmente espaço, né? Ou seja, a gente vê hoje em dia calçadas que são super estreitas, né? E quando tem dimensões, são esburacadas, não são bem pavimentadas, tem uma irregularidade no piso tremenda, né? Nada acessível, mas também não tem condições de microclima, né? Ou seja, a temperaturas elevadíssimas, ou mesmo no frio também a temperatura cai muito, né? As árvores ajudam, por exemplo, a regular, né? Tanto os picos de máximo de temperatura quanto o mínimo de temperatura. Então, assim, não se trata só de ter espaço, né? Uma ciclovia. É uma ciclovia no sol pleno ou é uma ciclovia numa
rua arborizada, e por fim o tema da segurança, que é um tema fundamental, e existem muitas pesquisas nesses âmbitos, de índices de caminhabilidade, que consideram esses diversos índices, né, seja da qualidade do pavimento, da dimensão da calçada, das condições de clima, e é muito importante começar a olhar para isso de maneira mais total, né, para a gente conseguir repensar a cidade de modo geral. E, por exemplo, isso tem a ver também com o nível de tráfego de carros mesmo, né, nas ruas, ou seja, vias cada vez mais com velocidade mais alta, né, e a gente vê que isso é um tema em disputa, cada vez mais querem mais velocidade para os carros, gera mais acidentes, e em especial mais acidentes fatais para os pedestres, né, e em São Carlos a gente, enfim, vive uma realidade em que as ruas, inclusive muitas dos centros, né, são orientadas norte-sul, então sol é sol o dia inteiro, né? Dependendo da orientação da rua, tem sol o dia inteiro, as faixas de pedestres ficam mal localizadas, não permite ao motorista ver o pedestre, então tem muita coisa para ser mudada. Só que isso envolve um plano que é muito macro, né? Um plano que é revirar a cidade do lado do avesso inteirinha, e para isso é preciso ter uma coragem e uma disposição política muito grande de enfrentar os interesses aí que geralmente são particulares, né? As calçadas são um pouco isso, né? Tipo, é a minha calçada, né? Não se pensa na calçada como parte de um todo. Mas, enfim, obrigado pela pergunta aí. Eu falaria horrores, já falei bastante também. Antes de passar para a próxima pergunta para o Paulo, assim, essa questão que você está colocando é muito legal, porque é isso, né? Eu acho que quanto mais a gente conhece políticas públicas e quanto mais a gente estuda, a gente vai vendo o quanto elas se aproximam, né? Então, por exemplo, hoje eu sei que o quanto que pensar transporte é pensar meio ambiente. E, por exemplo, quando a gente vai para um problema que é nosso, né, que é recorrente aqui na cidade, os alagamentos. Então, é tão engraçado, porque é meio uma lógica da psicologia, né? Na psicologia tem uma coisa também que as pessoas pensam que resolvem problemas complexos com soluções fáceis. Não resolvem, né? Assim, mudar um aspecto psicológico não é uma coisa muito elementar que vai fazer com que magicamente você mude do dia para a noite. Na verdade, é uma forma, né? As pessoas gostariam de acreditar que fosse assim. Elas gostariam de acreditar que elas fariam uma coisa muito simples na cidade de São Carlos e, por exemplo, acabaria com o alagamento. Quando, na verdade, o alagamento tem a ver com um problema ambiental, né? Tem a ver com a mesma questão que a questão do transporte, que é a forma com que a gente veio ocupando a cidade, né, violando bastante o meio ambiente, violando os nossos córregos, e, assim, a natureza cobra, né? Assim, a gente faz, a gente ataca, e depois a natureza cobra essa dívida aí. E não adianta a gente se iludir que se a gente não enfrentar esse problema na altura em que ele deve ser enfrentado, a gente pode diminuir um pouco, né, algo, mas a gente não vai resolver a questão. Então, só porque eu estava com vontade de falar dessa ligação, né, entre a questão que você falou, que eu adoro essa discussão, até porque eu adoro caminhar, né, de ter espaços arborizados para que a gente... Eu adoro quando o Leandro faz essa discussão, porque ele diz assim, é preciso ser gostoso caminhar, de tal maneira que a pessoa, tendo um carro ou tendo dinheiro para pegar um ônibus, ela vai preferir caminhar. E, lógico, em cidades, né, que são pensadas assim, a gente sabe o que é viver isso, né? Mas, assim, vou passar um pouco... Vou jogar aqui uma pergunta para você, viu, Paulo? Não sei se você quer responder ou se não quer responder, mas o pessoal começou a comentar aqui, inclusive, quem quiser comentar, quem quiser mandar a pergunta, pode mandar. A gente ainda não tinha falado de uma coisa que é muito interessante nas cidades de interior, que o Rafael Perucci acabou de falar. Na verdade, assim, numa cidade em que ela é incaminhável ou dificilmente caminhável, né, como a gente estava aqui discutindo com o Leandro, numa cidade em que o transporte público é caro, né, o transporte público é tão caro que, quando a gente estava numa situação normal, para um estudante, por exemplo, se ele morasse numa república, botasse 2 dentro, era melhor pagar um Uber, um carro privado, do que pegar um ônibus, que demorava, que não chega perto de casa, com vários problemas pela natureza do transporte público da nossa cidade.
Mas uma outra coisa que as pessoas acabam fazendo muito é recorrendo à moto, né? Porque é um veículo mais acessível, que também resolve do ponto de vista individual o problema, ocupa menos espaço, pelo menos, mas tem essa questão dos acidentes, né? Então, como é que você pensa essa dinâmica aí das motos na cidade, os acidentes que, de fato, a gente, né, vê o tempo todo aí nos jornais? Bom, acho que para fazer a ponte com esse tema, do que a gente estava conversando antes, né, a gente tem que entender que a mobilidade ela também é uma questão de segurança e conforto, né? Para você usar qualquer meio de mobilidade, qualquer meio de locomoção, ele tem que ser minimamente seguro e confortável, né? Por isso que esse tema da caminhabilidade é importante, porque o caminhar tem que ser seguro e tem que ser confortável. Senão, senão as pessoas vão preferir usar o carro, né? Quantas pessoas não pegam o carro para ir na padaria em 2 quarteirões e voltar para casa, né? Isso é um vício, é um costume, é uma cultura, também, né? Mas como que se muda costumes e culturas relativamente enraizadas? É mudando as condições materiais de você acessar aquele bem-estar, né? Então, o caminhar tem que ser tão confortável e tão seguro para que as pessoas queiram caminhar. Assim como o transporte público tem que ser tão confortável, tão seguro e tem que ter um custo-benefício que faça com que a pessoa prefira deixar o carro em casa e não queira usar o carro, ou que ele seja, usando a lógica aí, né, usando o linguajar que a gente está acostumado, o transporte público tem que ser competitivo, ou seja, o custo-benefício de você usar transporte público tem que valer a pena do ponto de vista do conforto, da segurança e monetário, financeiro, né? Num modelo em que o transporte público é caro, ineficiente e pouco confortável, é óbvio que as pessoas vão fazer a conta, vão colocar na balança e vão preferir comprar uma moto do que preferir usar o transporte público. E aí isso gera uma reação em cadeia, né? Gera uma bola de neve. Quanto mais automóveis e motos tem no trânsito, mais as pessoas vão ter uma sensação de que a cidade precisa dar mais espaço para as motos e carros utilizarem, que é um raciocínio errado, né? Os estudiosos falam também, né, que quanto mais espaço você dá para o carro, mais espaço o carro vai tomar da cidade, né? Nunca o congestionamento vai acabar, porque você dá mais espaço para o automóvel, dali 5 anos aquela rua vai estar congestionada de novo, né? A questão é mudar a lógica e o poder público e a sociedade terem consciência de que precisa investir nos outros meios de transporte, né? Nas calçadas caminháveis, nas ciclovias e no transporte público, para que esses outros meios de transporte sejam de fato atrativos para as pessoas, né? Sem contar esse problema da segurança. E aí, falar da segurança, quero falar desse aspecto que o Rafael toca, na questão das motos, porque de fato a gente vive uma situação que é uma situação de barbárie, né? O que é o trânsito? O trânsito é um lugar violento, né? O trânsito causa mortes. Uma das principais causas de morte no Brasil, se não a principal, eu não lembro dos dados agora de cabeça, é o trânsito. E quem mais morre no trânsito é o motociclista, infelizmente, que é aquela pessoa de classe média baixa, aquela pessoa pobre, que não tem dinheiro para comprar um carro, que se arrisca no trânsito, ou que é um trabalhador que perdeu o emprego, que precisou se precarizar e virou um entregador e que se ferra no acidente de trânsito, né? Então, é uma reação em cadeia. A gente gera uma sociedade que está se acostumando com a barbárie justamente porque a gente não tem políticas que ataquem o centro do problema, né? E aí, fazendo a ponte de novo com o que o Leandro falou lá atrás, com o que a gente estava discutindo antes, né? A segurança na mobilidade tem a ver também com a segurança do caminhar, né? Que é a questão que a Ariane pontuou um pouco aqui, eu vi de passagem,
e que o Leandro já tratou um pouco também. Então, não é só a questão do caminhar no sentido do conforto do caminhar, mas no sentido da segurança. E aí, para fechar o raciocínio, eu volto naquilo que a gente estava falando no começo. O próprio planejamento urbano cria regiões vazias de pedestre, né? Aquilo que você também colocou, Thaís. Então, o centro da cidade passa a ser uma região insegura para as pessoas caminharem e, de novo, fazendo a crítica a esse modelo de condominização, né? As bordas dos condomínios, que são feitas por muros, são as regiões mais inseguras que existem para um pedestre caminhar, né? Então, isso é um modelo de cidade também que é completamente irracional, que a gente está reproduzindo por causa justamente da lógica da acumulação monetária, né, do produto cidade, do produto imobiliário, em detrimento da qualidade de vida real que a gente tem, né? E isso se reflete tanto no caminhar quanto nesse trânsito violento que a gente tem hoje. Paulo, antes de passar a palavra para o Leandro, eu queria perguntar um pouquinho mais da história das motos, tá certo? Eu acho que está bem claro, né, para todo mundo o que a gente acredita, né? A gente acredita numa cidade em que as políticas públicas de mobilidade sejam articuladas com as de meio ambiente, que sejam agradáveis, que as pessoas deem preferência. Tem uma outra discussão que é super bacana, que eu gosto bastante dessa discussão da cidade caminhável, porque ela chega... Eu nunca pensei que estudando transporte eu ia chegar na minha área, né? A minha área é saúde coletiva. E na saúde coletiva a gente estuda promoção em saúde e tem o conceito de cidades saudáveis, né? A cidade é saudável e aí, nesse conceito de cidades saudáveis, além da questão do meio ambiente, quando chega na questão da mobilidade, uma pessoa que caminhe ou uma pessoa que ande de bicicleta, ela é mais saudável, né? Assim, ela deixa de poluir o ambiente, a cidade fica mais saudável, mas ela tem um benefício que é individual também, que vai ter uma repercussão muito clara em contexto na sua saúde. Então, tanto, né, a caminhada quanto o veículo não motorizado, eles têm esse benefício aí para o corpo, né? Mas o que eu queria falar não era isso, não. Eu só falei porque eu gosto desse tema. Eu ainda queria pegar a conversa do Rafael sobre moto. E aí, que você... Tá, nós sabemos onde queremos chegar, mas no momento a nossa realidade é essa, né? Então, como é que você pensa essa história do acidente de motos? Você acha que é um problema de falta de educação, de campanhas de educação para o trânsito, para os ciclistas e para os outros, né, para as outras pessoas também que dirigem, que muitas vezes esses acidentes fatais têm a ver com a exposição do corpo e com um carro, né, que pega o motociclista. Você acha que é uma questão de falta de fiscalização das regras do trânsito, fiscalização nas ruas? Como é que você entende aí que está esse problema, que é um problema em São Carlos muito importante das pessoas se acidentarem, quem usa moto? Eu acho que também é um problema de educação, também é um problema de fiscalização, mas centralmente não é isso. Centralmente é um problema social. Os motociclistas precisam correr no trânsito para poder entregar seus produtos e poder ganhar um dinheirinho a mais. É isso. As pessoas, elas são empurradas para uma situação que coloca a vida dela em risco porque elas estão submetidas a uma situação social de desemprego e de insegurança social, insegurança de renda, que fazem com que elas se vejam obrigadas a correr esse risco de morrer no trânsito, e muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão ficando paraplégicas, muitas pessoas estão ficando, se não estão morrendo ou ficando paraplégicas, estão ficando dias internadas e ficando dias sem trabalhar, gerando não só uma aflição para sua família e uma dor pessoal, mas todo um problema de custo coletivo da saúde, como o Rafael coloca, né? Ocupando os leitos que poderiam estar sendo destinados a tratamento de outras doenças. As pessoas estão sendo submetidas a todos esses problemas porque elas são obrigadas a correrem esse risco, porque elas precisam sobreviver, infelizmente, né? A gente vive numa sociedade que está empurrando as pessoas para a barbárie por causa disso. Então, a gente não pode ter uma visão
moralistas sobre o assunto, achando que simplesmente mais educação ou mais fiscalização vai resolver o problema. O problema é estrutural, ele é social, ele é desemprego, ele é subemprego, que faz com que as pessoas se joguem numa situação de risco, uma situação extremamente violenta que a gente está vivendo, né? Os responsáveis são quem cuida da política econômica do país, são os aplicativos de entrega que submetem os entregadores a essas condições, né? E é a situação estrutural do problema que a gente vive, né? E quando a gente vai tratar especificamente do problema da competitividade dos meios de transporte, aí sim o problema está no âmbito do município, que poderia investir mais em transporte público e fazer com que as pessoas que optaram por usar uma moto para trabalhar ou optaram usar uma moto como meio de locomoção pessoal, não ligado a essa questão, né, da sobrevivência dos trabalhadores que usam a moto para trabalhar, e sim quem usa a moto como meio de locomoção, aí sim, investimento no transporte público seria fundamental para que menos pessoas se submetessem a essa violência do trânsito e optassem por usar o transporte público se ele fosse um pouco mais barato e um pouco mais eficiente, um pouco mais confortável. E aí é legal como isso se aproxima de outra política, né, que é geração de emprego e renda e outras questões que são trabalhistas, mas que no fundo vão, ou no fundo ou no raso, né, vão afetar a questão do transporte também. Eu vou passar, assim, a gente conversou bastante sobre esse tema, mas eu vou passar para o Leandro, porque a pergunta foi direcionada ao Leandro. A Ari, que é nossa pré-candidata também aqui do município de São Carlos, que tem uma pauta feminista importante, ela colocou uma questão muito legal. Ela colocou, né, ela estava concordando com esse problema que é para a gente aqui, para as mulheres, caminhar, né, que eu mesma já tinha falado, por conta desses vazios urbanos, sem iluminação, a gente tem medo, e infelizmente a gente não tem medo à toa, né? A gente tem medo porque boa parte de nós já viveu experiências muito ruins caminhando na rua, e sustos e medo de coisas que de fato aconteceram. Os ônibus têm poucas linhas e não passam perto de lugar nenhum, às vezes acontecem assédios, inclusive dentro do próprio ônibus, né, violência sexual dentro do próprio ônibus. Eu tô lendo a Ari e estou acrescentando, né, da minha experiência, assim. Com as bicicletas, a gente também é vítima de assédio, a segurança dos LGBTs, que eu também tinha falado, mas ela queria perguntar, assim, a gente está falando, né, do que nos afeta diretamente, do que a gente vive no nosso cotidiano, mas aí ela joga essa pergunta para o Leandro para perguntar como é que é isso na negritude, assim, você percebe isso, Leandro, que na cidade é mais perigoso para as pessoas negras caminharem? Como é que você sente isso? Oi, Thaís. Eu acho que a pergunta é muito importante. Obrigado aí por ter feito essa pergunta. E com certeza é uma cidade. Existem duas cidades, né? A cidade daqueles que têm direito a alguma cidade, e aqueles que não têm direito à cidade, né? O Paulo, eu vi algum comentário aí, por exemplo, sobre a própria Ariane comenta na pergunta dela, na verdade, caminhar pelos vazios urbanos, né? Gera uma questão de insegurança muito grande. Caminhar numa rua onde tem esse tipo de condomínio que tem se popularizado bastante, né, de predinhos, né, vendidos aí também pelo Minha Casa Minha Vida, onde você tem um muro de uma vasta extensão, ou seja, você anda numa rua que tem 100 metros de muro de um lado, muro do outro, e a rua é um grande canal vazio, em que ninguém está te olhando, ninguém está te observando, e ninguém está com você. E esse é um modelo de cidade que é muito presente também na periferia. E é na periferia que está a negritude, é na periferia que a gente vive, né? Então, também é esse espaço urbano que não é coletivamente vigiado, não é coletivamente protegido, onde também as violências policiais acontecem, né? Onde o enquadro acontece e ninguém vê, onde a negritude também se expõe às mais diversas situações. E é claro que a gente tem, somado a isso, a situação das mulheres, das LGBTs, então das mulheres negras LGBTs, então é uma situação que cada vez
mais tem se colocado à luz do dia, né? Ou seja, a gente tem cada vez mais visto que isso não é uma questão secundária, é uma questão estrutural. E esse debate todo que a gente está fazendo tem bastante a ver com isso. A negritude está nesse lugar, primeiro, pelo racismo estrutural que existe, e que, e que justamente não é o racismo da pessoa que praticou a violência, esse racismo também temos que combater, mas esse próprio modelo de fazer cidade que empurra a negritude para esse lugar, como o próprio Paulo estava lembrando, né, o trabalho precarizado empurra as pessoas a correr na rua e sofrer acidentes e se expor a situações de risco, e é a negritude que está nesse lugar, dos piores empregos. Então a cidade de conjunto, ela se encontra nesse lugar, e a mobilidade está nessa interface também de um modelo de cidade que não é feito para ser seguro para todo mundo, com certeza. Eu acho que nessa pergunta aí da Ariane tem a questão do preconceito direto, né? Você está caminhando na rua e você sofrer preconceito pelo fato de ser negro, mas não deixa de cruzar com todas as coisas que a gente vinha conversando antes, né? Da distribuição dos negros na cidade e, portanto, nas questões de acesso no lugar onde ele vive, no bairro onde ele vive. Eu, antes de passar para o Paulo, queria fazer uma pergunta bem ruim para você. A pergunta é assim: você falou sobre a insegurança, né, de não ser visto. Mas você acha que, porque assim, algumas cidades, elas colocam câmeras, né, nas vias públicas para diminuir a segurança. Isso é sempre um dilema, né, porque sempre fica aquela coisa assim de um lado, por uns, é visto como segurança, e por outros, ainda mais em regimes totalitários, né, como a gente está vivendo agora, a gente tem um pouco medo, né, do que vai ser feito com essas imagens, não sei o quê, não sabe para que vai usar. Então, como é que você pensa essa questão aí que você jogou? E eu achei super interessante, porque essa discussão, ela aparece na cidade, mas ela aparece na universidade também, né? Sempre na discussão da universidade vamos vigiar para que não exista risco, mas o que é o risco e quem que é a pessoa perigosa, né? Eu acho que a discussão verdadeira, de fundo, é de quem a gente tem medo. Essa é a questão. Bem, então eu queria, antes de passar a palavra para o Paulo, só esclarecer como é que você pensa essa história aí para a cidade. Thaís, para começar comentando uma coisa que é muito curiosa, né? A gente fala assim, como é que se pensa na cidade, como é que se pensa na universidade, né? Ou seja, a gente vê que existe uma lógica de separação das universidades e das cidades, né? Acho que isso é um negócio curioso de refletir. Mas, e aí falando das experiências que são também individuais e que são dolorosas, por exemplo, eu me sinto nesse papel, às vezes, da pessoa perigosa quando está na rua, né? Ou seja, é para nós também muito dolorido esse exercício de estar andando na rua e de repente notar que as pessoas cruzam a rua, né? Para se afastar de nós, assim, é como se a negritude fosse o grande responsável pela violência urbana. Enfim, ela é estigmatizada, ela está nesse lugar para além de toda uma situação estrutural, né? Mas sobre vigilância nas ruas, eu acho que justamente o problema é esse, quem é que vigia, né? Então, o que se faz com o que é vigiado? Isso é uma questão que a gente tem, só esse debate dá pano para muita manga, um debate sobre privacidade, um debate sobre acesso a dados, sobre muita coisa que tem por trás, mas quando eu falo de segurança nas cidades e cidades seguras, a gente tem que falar sobre um reconhecimento coletivo de comunidade. Ou seja, eu sei quem são os meus vizinhos, eu sei quem costuma andar por aqui, eu sei quem é o estranho, eu sei quem não é. Então, a gente vê que a gente construiu cidades onde as casas são fechadas para o lado de fora. Ou seja, eu não posso ver o outro não pode me ver. Né? Então, uma mulher sendo assediada na rua não vai ser vista. Né? Uma situação de violência, ela passa impune. A cidade está de olhos fechados para si mesma. Né? Isso é o que acontece hoje. Então, a gente tem que primar por um olhar coletivo, né, por uma cidade que olhe para si mesma, e não por um grande irmão que nos vigia, né, que nos vigia e que nos pune. Então, acho que é um pouco disso que a gente quer abrir aqui o debate. Mas, enfim, passa a bola aí. Certo, eu adorei, eu gosto, né, essas coisas da gente conversar, é bom que a gente aprende bastante, realmente inverter essa lógica, na verdade, é a mesma lógica, mas não tem nada a ver com essa lógica, né? É uma lógica de sim, é importante ser olhado, mas é uma outra forma de ser olhado, com outros objetivos, e eu adorei essa sua história aí de um olhar comunitário, né? Porque essa discussão para a gente que é da psicologia, né, de diversos problemas que a gente tem, inclusive de ordem psicológica,
por uma ausência de tessitura comunitária, e que eu acho que nesse momento é muito importante, né, porque a gente está muito... a história do discurso de ódio e como que a gente, de repente, está num modelo mais individual de vida do que propriamente num modelo comunitário. Então, a cidade reflete também essas questões. Então, eu vou presentear, Paulo, você com as perguntas do Marcelo Zayat, tá certo? Para poder circular um pouco a palavra. Marcelo Zayat está aqui escrevendo no nosso chat. Marcelo Zayat também está compondo a bancada da Ciência, Tecnologia e Educação, né? E é uma pessoa da gestão ambiental, então ele também faz essa discussão sobre a questão do transporte, a questão do ambiente, a questão da mobilidade. E aí ele coloca, né, um problema muito grande na situação precária das cidades. Aí ele lança essa pergunta: como isso pode ser melhorado com intervenção do poder público? E depois ele lança uma outra pergunta: há condições reais de buscarmos um transporte público de qualidade com tarifa zero? Então eu jogo essas perguntas para você, Paulo. Obrigado pela participação do Marcelo, né, grande camarada e companheiro também de lutas e do PSOL, e lutando lá dentro da universidade também contra a precarização da universidade. Primeiro, em relação às calçadas, tem isso que o Leandro citou, que a gente encara muitas vezes a calçada como uma terra de ninguém, né? Ela não é nem espaço privado e nem o espaço do carro, que é o espaço privilegiado para manutenção do poder público. Então, o asfalto tem que estar sempre bacaninha, mas a calçada é o que sobrou, né? Então, quantas a gente já não viu aquelas calçadas cheias de degrau, cheias de rampa? Por que as pessoas fazem? As pessoas olham para a calçada e a calçada é simplesmente uma transição entre o asfalto e o lote dela, né? Então, para o carro conseguir entrar na garagem, a pessoa coloca uma rampa na calçada, e dane-se o pedestre, se a pessoa tem alguma dificuldade de visual, que pode tropeçar, se a pessoa tem alguma dificuldade de locomoção, ou mesmo qualquer pessoa, uma criança, não consegue andar nessas calçadas, né? De novo, é preciso um trabalho de educação e de fiscalização, mas é preciso uma ação do poder público no sentido de obrigar que as pessoas reformem suas calçadas. Isso a gente precisaria ter alguma política, né, ao mesmo tempo que faça a conscientização, faça também a reforma das calçadas. Só que aí a gente chega num outro problema que volta lá para o problema que a gente estava falando lá atrás, né? O modelo de urbanização nosso, para o benefício do mercado imobiliário, permitiu que fossem feitos lotes muito pequenos, muito estreitos, ou lotes em regiões muito íngremes. E nessas regiões, fica praticamente inviável você ter, né, um lote pequeno numa rua inclinada com acessibilidade para sua casa. Você perderia uma parte muito grande do seu lote para fazer com que o carro chegasse dentro da garagem, né? Aí a gente pensa, bom, mas por que as pessoas têm que ter um carro e têm que ter uma garagem, né? E aí a gente volta nessa discussão, né? Então, a gente percebe como que os problemas estão entrelaçados, né? Desde um problema de planejamento urbano e de permissão para que bairros sejam feitos sem que se considere isso, até problemas mais ligados ao investimento no transporte público, né? Hoje a gente já tem leis, por exemplo, como o plano diretor diz que não é permitido urbanização e não é permitido ruas, né? Ruas com calçadas e sistema viário que tenha mais do que 12% de inclinação, se eu não me engano, né? Que isso facilita também a gente ter calçadas melhores, calçadas mais largas também. Hoje tem uma regulamentação que diz que a calçada tem que ter no mínimo 2,5 metros de largura, né? Isso também ajuda a gente a ter calçadas melhores. Existe toda uma norma de acessibilidade que vem de legislações federais que também exige que as pessoas façam calçadas da maneira correta e não dessa maneira antiga que era feito de qualquer jeito, né? Mas é um problema que se arrasta porque existe um monte de regiões da cidade que as calçadas são problemáticas e precisaria algum tipo de ação do poder público para, aos poucos, ir reformando essas calçadas e fazendo com que elas sejam mais acessíveis. Em relação
a tarifa zero é um longo debate também, né, que a gente não vai poder aprofundar ele aqui, mas primeiro a gente tem que partir da ideia de que, sem mudar o modelo de gestão do transporte público, a gente não vai chegar na tarifa zero, porque o modelo de gestão e de contratação das empresas é um modelo que faz com que a empresa seja financiada pela tarifa, né? Esse modelo já está completamente falido há muito tempo e hoje ele chegou no seu limite, né? A gente precisa de uma transição de modelo. Essa transição de modelo tem que prever uma mudança no modelo de contratação da empresa para que a prefeitura possa, de fato, subsidiar o transporte da maneira que ele precisa ser subsidiado até chegar na tarifa zero, ou seja, subsídio total. Mas esse subsídio tem que ter transparência. Esse subsídio não pode ir para uma caixa preta, que é um saco sem fundo de lucro da empresa, né? Por isso a gente tem que mudar o modelo de contratação da empresa para que o poder público possa, de fato, assumir o custo do transporte, né? A gente fala que se a escola pública é gratuita, por que o transporte público não pode ser gratuito, né? Agora, chegando... o ponto de chegada dessa transição tem que ser um sistema que seja, ao mesmo tempo, eficiente e com tarifa zero. E a gente tem que ter uma coisa em mente: o transporte público nunca vai ser eficiente e de qualidade se ele continuar sendo financiado pela tarifa, porque vai exigir um custo. Esse custo, se for repassado para o contribuinte, para o consumidor do transporte público, ele vai ser um custo inviável para as pessoas e a gente vai continuar na bola de neve. Transporte público, quanto mais caro ele menos pessoas usam o transporte público e aí ele tem que ser mais caro ainda para se autofinanciar. Ou seja, o modelo de autofinanciamento do transporte público pela tarifa está com os dias contados. A gente precisa implementar esse outro modelo. Mas para implementar esse outro modelo, a gente precisa mudar a contratação da empresa, até chegar no modelo ideal, que é criar uma empresa pública com ônibus comprados pelo poder público ou, de alguma forma, geridos pelo poder público, para que a gente possa prestar um serviço de fato público e aí sim gratuito e de qualidade para as pessoas. Antes de eu passar aqui não sei se ficou claro, mas é um debate longo, então tem que resumir, né? Antes de eu passar a palavra para o Leandro, eu só fiquei com uma vontade de fazer uma pergunta espinhosa também. Porque, assim, o que você fala das calçadas é um sonho, né? Para mim, ouvir isso é um sonho. Mas, assim, quem anda nas calçadas sabe que não existe nenhuma relação entre sonho e realidade, né? Você acha que é o quê? Que é só uma vontade política, assim? Por que não, assim... a lei, pelo que você falou, ela já existe, né? A demanda social existe, a lei existe, então por que não é feito? Tá, deixa eu explicar melhor, então. A lei, ela é aplicada só para os bairros novos, no caso, por exemplo, de novas... Quando eu vou abrir um loteamento novo, né? Quando o poder público vai aprovar um loteamento novo, ele tem que exigir do empreendedor que as ruas tenham no máximo 12% de inclinação, justamente para não causar esse problema de um lote estar muito mais alto que o outro e aí gerar esse conflito entre a transição da calçada para o lote. A lei de acessibilidade, os decretos ligados à acessibilidade e a norma federal ligada à acessibilidade para as calçadas, ela também só é aplicada para casos novos. Por exemplo, se eu vou construir uma casa nova e tirar o habite-se, é no habite-se que a prefeitura precisa fiscalizar a calçada, é sempre no habite-se. As casas que já têm habite-se não são obrigadas a mexer na calçada. A calçada foi feita antes da lei e tem o direito adquirido, vamos dizer assim. O que precisaria nesses casos, que são a maioria, né? Precisaria ter um plano de obras para reformar as calçadas, né? Só que aí a gente chega num problema de custo, que muito provavelmente vai ter que ser dividido o custo entre a sociedade, entre a cidade como um todo vai ter que pagar uma parte desse custo e o dono daquele lote vai ter que pagar uma outra parte, porque aquela benfeitoria na sua calçada pode ser considerado um caso de contribuição de melhoria, né? A prefeitura pode ir lá, fazer uma obra na calçada e cobrar, né, uma parte da conta do dono do lote.
Então, eu acho que o modelo tem que ser esse. A prefeitura tem que fazer um plano de obras e reformar aos poucos as calçadas. Mas isso é uma coisa que é praticamente inviável no curto prazo. Teria que ter um processo de longo prazo que exigiria também uma conscientização das próprias pessoas de que a calçada é um lugar que tem que ser bem feito para as pessoas andarem, né? E a nossa cultura, infelizmente, é uma cultura de que a calçada, como eu falei, é a terra de ninguém, né? Eu tendo a falar da calçada porque são os assuntos que me interessam mais, né? Aí eu tendo a ficar focando nisso. Mas eu vou passar, então, a palavra para o Leandro. Aí, Leandro, tem uma pergunta da Julieta Lui, que está bem legal também, né? Que Julieta é uma importante guerreira aqui da nossa cidade, né? Tem uma importância histórica muito grande. E ela coloca a seguinte questão, ó. Dá para pensar uma São Carlos com metrô a curto prazo de tempo? Já pensaram que a periferia, como os bairros Araci e Tangará, poderiam chegar ao centro em 5 minutos? Seria maravilhoso. O que você pensa, Leandro, sobre essa possibilidade da gente ter metrô? E caso a gente queira voltar para as calçadas, o Lucas Rodrigues Barco ele coloca uma outra questão, né? É possível aceitar que a rampa fique na calçada, na faixa de serviço, e aí dimensionar a calçada com base na inclinação da via para garantir o passeio livre e reduzir o espaço de carro? Então, eu jogo essas duas questões aí para você. Não, a pergunta da Julieta é muito importante. Um abraço para a Julieta, grande lutadora aí de São Carlos. São Carlos tem primeiro assim, né? Nós somos uma cidade média, eu comentei também na audiência do transporte público que eu estive. Nós somos uma cidade média, mas com problemas de cidade grande, né? Então, às vezes a gente acaba também caindo na tentação de pensar que as soluções para os problemas para nossa cidade é a solução dos problemas de cidade grande, né? São Carlos não tem exatamente uma demanda para metrô, né, para transporte subterrâneo, até porque isso tem um custo elevadíssimo, elevadíssimo. Que nós precisamos sim construir em São Carlos é uma prioridade zero para o pedestre, para os ciclistas, mas em transporte motorizado, a gente tem que mudar essa lógica e hierarquizar e colocar em primeiro plano o transporte coletivo, com corredores de ônibus que consigam dar velocidade e agilidade para o ônibus, né? E a gente estava comentando no começo, por exemplo, como o loteamento, né, cada vez mais distante da cidade gera, enfim, o gasto com levar a infraestrutura pública lá, mas ele também aumenta justamente esse gasto de tempo que a Julieta falou, né? E quando a gente fala de classe trabalhadora, que tem horas e horas do seu dia, né, exploradas, não pagas, né? Ou seja, o trabalhador trabalha, recebe de volta para si uma merreca, enquanto a gente tem alguém lucrando por trás, e cada vez mais esse lucro, né? Essa expoliação do tempo de vida das pessoas é aumentada com esse modelo de cidade, né? Que a gente gasta cada vez mais tempo de vida para chegar no trabalho, que é um típico problema de cidade grande. Então, a nossa solução, Julieta, ela se resolve com muito menos, e com muito menos dinheiro, inclusive. E aí é onde está claramente essa falta de vontade política, né? Qual é o interesse que tem por trás quando a gente não cria corredores de ônibus, né? Quando a gente não hierarquiza as linhas de transporte público em relação ao próprio transporte por carro, né? Então a gente vê o que tem de São Carlos de corredor de ônibus, não tem nada, né? Então, se você escolhe ir de ônibus, você gasta o mesmo tempo que alguém que escolheu ir de carro, né? Você às vezes gasta mais do que alguém que escolheu ir de carro. Então essa lógica pode mudar e pode mudar com muito pouco dinheiro, né? Com a reserva de faixas, com corredores exclusivos, né? Com semáforos que permitam que, por exemplo, ônibus passam. Tem muitas tecnologias nesse sentido também que conseguem sincronizar, por exemplo, os semáforos com a proximidade do ônibus, né? Ou seja, o semáforo abre quando o ônibus se aproxima, né? E volta ao ritmo normal quando não tem um ônibus passando. Tem muita solução muito mais barata do que metrô e só não é feito porque não tem interesse político nisso. E aí, depois da calçada também Mas só uma coisinha, eu me apareci aqui para poder... É porque eu gostei dessa pergunta da Julieta. Você falou que é muito caro. Mas e o veículo leve sobre trilhos, né? Porque existem... Ou o trem, a gente fazendo a live aqui e o trem passando do lado, né? Existem cidades muito menores que São Carlos, inclusive, que têm o veículo leve sobre trilhos.
Então, não seria uma proposta mais barata? Não, com certeza, Thaís. É uma possibilidade também, né? Porque a gente consegue dar respostas para tipos de demandas diferentes, né? De volume de tráfego. E, por exemplo, a região do Cidade de Araci é uma grande referência em volume de tráfego, né? Uma população muito grande que vive naquela região e que geralmente sai pelo mesmo lugar, né? Ou seja, faz o mesmo caminho e com certeza um veículo leve sobre trilhos conseguiria dar uma grande vazão para essa população e também não apresenta um custo elevadíssimo. Sobre o tema das calçadas, né, o Paulo está respondendo aí nos comentários também. Obrigado, Paulo, aí por já ajudar a adiantar o tema, mas com certeza tem como resolver isso dentro da faixa de serviço, ou seja, aquela faixa mais próxima da rua, né, aquela faixa onde geralmente ficam os postes, onde ficam as árvores, lixeiras, é ali que era para estar a rampa, né? A rampa que o carro consegue subir, para que então aquele 1,20 m, 1,5 m que resta da calçada até a face do portão fosse de fato um terreno mais nivelado para que a gente conseguisse caminhar, crianças, gestantes, idosos, pessoas com mobilidade reduzida, sem maiores problemas. Então, obrigado ao Lucas aí pela pergunta, que foi muito bacana. E é isso, Ju. Dá para resolver o transporte com muito menos dinheiro, não precisamos de metrô, mas veículo leve sobre trilho, corredores exclusivos para ônibus, sim, e só falta a gente ter vontade política. Certo. Eu vou fazer aqui, né, um comentário. O Rafael Perussi falou essa mesma questão nossa, né, que é um grande problema que a gente tem, que é o fato de existir muito conhecimento, né, o nosso lema é um pouco esse, né, por que a gente tem grandes universidades, grandes pesquisadores, e a impressão que a gente tem é que toda essa tecnologia que é desenvolvida aí não chega, não é aproveitada na cidade. Então, realmente é um comentário muito importante e é o que a gente tem discutido, né? Mas aí eu vou jogar para o Paulo essa pergunta do Tiago Ginebro, tá certo? Ele diz assim, São Carlos era bem menor e cresceu sobre as vilas, Prado, Nery, tanto que os mais antigos ainda falam que vão para a cidade, quando estão indo para o centro da cidade. O atual modelo de urbanização, onde tudo está no centro, força quem quer trabalhar ou se divertir a sair da periferia. Como criar postos de trabalho e espaços públicos para que as pessoas não precisem se deslocar tanto? Em outras palavras, como descentralizar a cidade para que a mobilidade seja maior? Bom, essa pergunta ela tem vários níveis, né, de possibilidade de resposta, né? Desde o nível do planejamento urbano, né? Então, eu vou dar um exemplo também de uma batalha que eu ajudei a fazer e que felizmente saímos vitoriosos em parte, né? Não da maneira ideal, que é e que tem a ver com a discussão da segurança também que a gente estava falando lá atrás, né? Em vários comentários aí, que é a exigência de que os condomínios, conforme eles têm um determinado porte, né? Os condomínios um pouco maiores, eles são obrigados a ter lotes virados para fora para garantir que as ruas sejam mais seguras, né? Tenham os olhos das ruas, como o Leandro estava falando, né? Para garantir segurança, mas para também garantir diversidade de uso. E aí, nesses lotes virados para fora, vão poder ter serviços, comércios, para que a população não precise se deslocar em grandes trajetos, né? Possam tanto consumir em regiões mais próximas, quanto trabalhar em regiões mais próximas. Mas isso não basta, né? A gente também precisa ter um modelo de planejamento urbano que incentive, de fato, essa descentralização dos usos, né? Essa mistura de usos na cidade. A gente caminhou num determinado momento, e eu acho também que esse modelo já está chegando no seu limite, né? Que é esse modelo dos grandes bolsões residenciais, dos grandes condomínios fechados, que as regiões de trabalho ficam muito distantes das regiões de moradia. Esse modelo é um modelo completamente inviável também de cidade, né? Então, é preciso incentivar de alguma forma que tanto áreas comerciais quanto áreas de serviço e até mesmo áreas industriais sejam
mais espalhadas pela cidade, não tão concentradas em alguns pontos, né? Em relação às áreas industriais, é mais difícil, porque geralmente a gente tem regiões industriais sendo feitas em polos localizados, mas é possível sim estimular, por exemplo, mini distritos industriais que comportem, né, indústrias também de não grande porte, que seria o mais interessante para a cidade, indústrias de médio e pequeno porte, de características diversificadas também, diversos tipos de indústria e diversos tipos de prestação de serviço, que ficassem nesses distritos, pequenos distritos, né, para que a gente não gere essa cidade monofuncional, porque é isso, qualquer cidade, qualquer região da cidade que se transforme numa área monofuncional, ou seja, só tem uma atividade ali, só tem indústria, só tem comércio, só tem moradia, a gente vai gerar um desequilíbrio na vida urbana, né? Em alguns momentos do dia ou da noite, essa região vai ser uma região insegura para as pessoas passarem, né? Porque as pessoas não estão lá, não estão vivendo lá, não estão passando por lá, né? Que tem, de fato, então, essa relação com a oferta de empregos, como na pergunta que o Thiago trouxe, né? Quando você fala, Paulo, eu fico lembrando do modelo de Brasília, né? Não sei, eu sou leiga no assunto, mas eu acho que talvez seja, né, aquele modelo das quadras, que dentro de todas as quadras existem a área de lazer, existe o mercadinho, existe a padaria, né? A ideia é que essas coisas do cotidiano você consiga resolver ali no seu entorno, né? Tem a parte comercial, toda quadra, né? Mais ou menos isso. O pessoal critica muito Brasília por ser um modelo teoricamente monofuncional, em parte ele mas ele tem uma qualidade urbanística muito interessante por isso, né? As superquadras têm as suas unidades de vizinhança, que têm suas ruas comerciais. Então, assim, dentro de um modelo de cidade mais setorizada, ele ainda assim é um bom modelo, porque ela quebra esse modelo de ser monofuncional, né? As superquadras têm todas as funções ali dentro da superquadra, apesar de ser um modelo rodoviário, né, de grandes eixos de circulação. Você quer acrescentar alguma coisa nesse ponto, Leandro? Não, eu acho que o tema eu troquei aqui, eu ia fazer a transição para o Leandro e eu te apaguei, Leandro. Eu fiz colocar o Paulo só para dizer... deixar todo mundo na tela também. Então, deixa aí todo mundo, vamos ficando juntinho aqui. Não, eu ia só acrescentar um tema que, para além da questão da insegurança, né, eu estou falando aqui algumas vezes sobre isso, porque realmente é algo que é muito irracional. A monofuncionalidade de qualquer área urbana, não só pelo ponto de vista também de que gera uma insegurança tremenda, mas que, veja bem, você teve que levar para essa região energia elétrica, você teve que levar água, você tem que esgotar aquela região. Então, todas aquelas ruas têm fiação elétrica, tem tubulação de água, tem tubulação de esgoto, tem tubulação de drenagem urbana, aquela rua foi asfaltada e para ela ser usada 8 horas durante o dia ou então às 12 horas durante a noite, né? Então a gente tem um modelo que é irracional na sua lógica, né? Você constrói uma cidade para ser usada em parte do dia, né? Não faz sentido nenhum esse tipo de investimento mesmo, né? Então, se você pensar até da lógica do investimento, né? Que não é a nossa lógica é do uso da propriedade da cidade, né? Não faz sentido isso, né? Você criar uma zona industrial, estritamente industrial, que significa que ela vai ser usada 12 horas durante o dia, né, estritamente habitacional, onde as pessoas passam o resto do dia trabalhando, de fato ela só vai ser usada de noite, né, então é realmente uma situação que, para além da insegurança, você, na verdade, está gastando recursos naturais, né, porque também a gente está falando disso, né, investindo uma energia tremenda em construir cidade para não ser utilizada, no final dos contos. Será que a Thaís queria mesmo se tirar da tela? Agora, Thaís, ou foi proposital? Ai, gente, chega uma hora do dia, da noite, que a gente já não sabe mais nem o que está fazendo, né? Eu acho que porque, enfim, a gente está aqui avançando para o final do nosso bate-papo, né? A gente pensou primeiro em fazer uma primeira hora mais expositiva, depois debate, mas achei que assim ficou muito mais gostoso, mais dinâmico, né? Bem legal ir conversando a partir da curiosidade das pessoas, né?
Então, como a gente está se encaminhando para o fim, e aí eu jogo essas questões e vocês se sentem à vontade, tá certo? Quem quiser pegar a palavra, quem quiser falar sobre esses pontos. Um dos pontos, né, foi trazido pelo Pedro Muradas. Ele disse o seguinte: pessoal, e o problema crônico dos alagamentos de São Carlos, né? A gente começou a falar um pouquinho, de uma forma muito rasteira, né? Agora não fui eu, viu, gente? Agora o Leandro caiu. Não fui eu que tirei o Leandro do ar, só quero me defender. Então, sendo assim, Paulo, né? A pergunta do Pedro é essa. Vocês diriam que está associado à questão da mobilidade? Aí ele disse que caiu sem querer, o Leandro. Como atacar essa questão? Então, eu jogo essa pergunta para você e aí depois, né, a gente vê se o Leandro consegue voltar, tá certo? Bom, de alguma forma, essas questões têm a ver porque a gente adotou um modelo de cidade rodoviarista, né, que privilegiou as ruas para os carros e que, mais do que isso, colocou as avenidas que né, na hierarquia viária são as vias que vão receber mais tráfego, colocou elas justamente na borda dos rios, né? Isso foi uma escolha, entre aspas, né, completamente errada, mas que tem uma lógica, né? A gente sempre fala que é aquela coisa de que a cidade não é caótica. A cidade ela foi feita para ser assim mesmo. Né? Não é. Eu costumo dizer que os nossos problemas não são falta de conhecimento, né? Os nossos problemas são falta de interesse político, mas principalmente disputa de forças, né? Interesses mais fortes vão se impor contra os interesses que não se organizam. Por isso que é tão importante esse tipo de atividade que a gente faz aqui e de uma forma mais ampla, tão importante que a gente se coloque no debate político e no embate político que a gente está, né, passando nesse momento nas eleições municipais, apontando as raízes dos problemas e apontando que, de fato, a gente tem que criar força social para fazer as mudanças, porque nenhuma dessas mudanças que a gente está apontando aqui, né, desde as mais simples até as mais complexas, como, por exemplo, da pergunta da Julieta sobre o trem, né? Bom, qual que é o ideal? O ideal seria tirar o trilho do trem do centro da cidade e colocar ele em outra região, porque esse trem que passa na cidade é um trem de carga que vem que serve para exportar soja do Mato Grosso para o Porto de Santos, né? É uma questão de interesses econômicos fortíssimos que utilizam essa via férrea para exportar as riquezas do país em benefício do agronegócio e tudo mais. Né? Então, é uma outra discussão que é um embate fortíssimo que deveria ser feito. Né? Em relação à pergunta do Pedro, para eu não me afastar e não me alongar muito, a gente tem que, ao mesmo tempo tentar pequenas medidas mitigadoras do problema das enchentes, que podem ser combinados com questões ligadas à mobilidade. Então, por exemplo, em algumas regiões que fosse possível a gente afastar um pouco mais a avenida em relação ao rio, seria importante fazer isso. Né? Vamos ter dinheiro para isso? Não sei. Isso é um outro embate que tem que ser feito, né? Que tem uma pergunta aí que jogou isso também. Como conseguir recurso? Né? Outras regiões, por exemplo, daquele miolo do centro da cidade, né? Tem algumas regiões ali que o ideal seria a gente conseguir, no médio prazo, fazer um projeto de revitalização urbana que retirasse aquelas lojas que são colocadas praticamente em cima do rio, né? Porque tem uma rua ali no centro, que eu não sei se vocês sabem, né? Aquela rua que faz uma curva, logo depois que passa logo depois do Mercadão, indo em direção ao Sesc, né? Na verdade, quem está vindo de lá passa de carro em cima dessa rua, né? Que é a continuação da Avenida Comendador Alfredo Maffei. Nesse trecho em que ela tem uma curva, ela é uma rua super estreita, com lojas de comércio dos dois lados, e essa rua estreita está em cima do rio, né? Um rio que foi tamponado, canalizado. Ali não tem muito o que fazer, a gente tem que ampliar o canal do rio e, de preferência, temos que tirar
algumas lojas dali e fazer uma pequena área de praça, de parque, que possa receber o alagamento natural do rio que a gente tem ali. Esse é um debate muito longo, né, que precisaria de muito mais tempo para aprofundar, mas a gente percebe que se a gente tiver um modelo de mobilidade que privilegia o transporte público, privilegia o transporte cicloviário e privilegia o pedestre em detrimento do automóvel, a gente pode sim tirar ruas, né, reduzir o espaço de ruas que são hoje ocupadas pelas ruas dos automóveis, né, pelo sistema viário destinado aos automóveis, para que esse espaço que hoje é destinado ao automóvel seja destinado a uma praça, seja destinado a uma área verde, seja destinado a uma obra que vai combater as enchentes e não mais destinado ao automóvel, né? Resumidamente, é isso. Certo. Eu vou chamar o Leandro aqui, caso você queira complementar, Leandro, sobre essas questões que foram colocadas por último, né? Eu acho que a gente depois faz as palavras finais, né? As nossas sínteses, as nossas despedidas, mas as questões foram do alagamento, a questão do trem, a questão do dinheiro, né? Como que o poder público pode ter mais dinheiro para investir nessas políticas. Então, eu acho que você fica à vontade, e aí a gente, acredito que finaliza por aí, tá certo? Legal, Thaís, meu microfone tá ligado, né? Não, acho que são perguntas muito importantes e que mexem justamente com o que é mais difícil de se mexer, né? Ou seja, primeiro com uma cidade que já está construída. O Paulo estava lembrando no começo do debate sobre essas regras que já existem hoje, por exemplo, de largura de calçada, de declividade da rua, mas que essas são regras da cidade por vir, né? Mas fica para nós o desafio de como trabalhar na cidade que existe, na cidade onde passa a linha do trem, na cidade onde tem o córrego que alaga, na cidade onde a calçada já é estreita, e o colega estava perguntando sobre como mudar as rampas dentro das calçadas, né? A gente falou de reformar calçadas, e faço minhas as palavras do Paulo, de modo geral, nas questões que ele respondeu muito bem. Paulo, que tem um acúmulo muito grande aí na pauta da habitação, no debate da cidade, da mobilidade, é muito rico o debate que ele sempre contribui, mas eu acho que sobre o dinheiro, por exemplo, né, nós precisamos mudar essa lógica, que é a lógica do capitalismo, de modo geral, do sistema econômico e político e social que a gente vive, que é a da socialização dos prejuízos, mas de privatização dos benefícios, né? E quando a gente está falando aqui de mobilidade urbana, é isso que está como plano de fundo, né? Ou seja, a gente investe muito no transporte individual, mas a gente não investe no transporte coletivo, né? Então, o transporte coletivo é aquele que traz a redução da emissão de gases, é aquele que beneficia o maior número de pessoas, mas é o transporte coletivo, para o transporte individual, aquele que socializa os prejuízos, que danifica o pavimento, que emite muitos gases poluentes, esses são os que recebem investimentos. Então, a partir dessa mudança de lógica, a gente vai primeiro usar muito melhor o dinheiro, mas esse dinheiro ele também tem que vir justamente conectado com essa nova perspectiva, né? Tem que ser um dinheiro que venha de uma maneira em que quem tem mais paga mais, né? A gente falando sobre cidade, sobre mobilidade, me lembra de duas coisas, né? Primeiro que os impostos no Brasil são muito regressivos. É um debate que o PSOL faz nacionalmente, que é muito importante, que é de que hoje em dia quem é pobre paga a mesma quantidade de imposto ou mais do que aqueles que são super ricos, né? Ou seja, você paga mais para ter uma casa pagando IPTU do que se você for um grande acionista do mercado imobiliário, pagando muito menos sobre a sua fortuna, né? Então, é um debate que é mais nacional, mas que é importante a gente ter de fundo, né? A taxação das grandes fortunas é fundamental, né? E isso é uma coisa que não se querem falar, por exemplo, quando a gente fala de ter renda permanente ou da continuidade do auxílio emergencial, você fala, mas não tem de onde tirar dinheiro. Tem muita gente que está ganhando dinheiro e não está pagando nada
em troca, né? E na cidade não é diferente, né? Os impostos são regressivos e o IPTU deveria ser progressivo, né? Aqueles que têm grandes imóveis na cidade também são responsáveis, deveriam se responsabilizar por cada vez mais ajudar a resolver os grandes problemas da cidade. Outro debate muito nacional que a gente tem é o IPVA sobre os veículos de luxo, né? Os veículos de luxo não pagam nada no Brasil. Quem tem um iate, quem tem um helicóptero não paga nada, mas para quem tem uma motinha, para quem tem o seu carro e que trabalha de Uber, que trabalha de iFood, de entregador de aplicativo, paga IPVA, né? Então a gente precisa melhorar e mudar a lógica com que a tributação acontece no Brasil também para conseguir dinheiro para aquilo que é público, para aquilo que é de todos, e aí a gente vai conseguir começar a reverter essa lógica aí, fazendo com que quem tem mais pague mais. Acho que é um pouquinho do que eu queria comentar. Certo. A gente invadiu o nosso horário, né? Já passamos de 8h30. O Paulo e o Leandro estavam mais comunistas, né? Querendo que a gente ficasse juntinho nas imagens. Eu fico me sentindo um pouco esquisito, né? De ficar aparecendo, mas acho que a gente, para se despedir, a gente pode aparecer juntinho, porque a gente está juntinho mesmo, né? E então, eu vou pedir para vocês, eu acho que o Leandro já fez um pouco isso, mas talvez ele queira fazer de novo, o Paulo fazer de novo, e eu quero fazer também, né? Tá, qual é a mensagem, então, né? A gente falou, o tema era mobilidade, pensar a cidade. Então, qual é a mensagem final que vocês querem deixar aí para a gente, que é a nossa ideia, né? A nossa ideia de Pessoal São Carlos, a nossa ideia de pré-candidato, o que a gente vai lutar aí nesse tema da mobilidade? Bom, aproveitando até esse gancho da questão da falta de dinheiro, acho que é interessante que a gente perpassou por todas as questões assim da cidade, que não só da mobilidade, né, e questões sociais, justamente porque uma das concepções que a gente tem, né, enquanto um partido socialista que pressupõe transformações estruturais da sociedade, é que as questões estão interligadas, né? E essa questão da falta de dinheiro, ela também é uma questão que, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que ter o pé no chão e falar, olha, certas coisas não são possíveis de ser feitas na cidade porque a cidade não tem dinheiro. Primeiro. Segunda coisa, certas coisas são possíveis sim de fazer porque a gente pode melhorar o gasto público, melhorar a arrecadação da cidade com IPTU progressivo, por exemplo, com impostos mais progressivos, mas isso tem um limite, né? Tem um limite porque a gente sabe que, de um lado, essas mudanças vão depender da força social que a gente tiver para implementá-las, né? Não vai depender só da nossa boa vontade, né? Então, eu costumo dizer assim que a gente tem que juntar, de um lado, a capacidade, o conhecimento, né, que todos aqui a gente mostrou que a gente tem, a própria ideia da bancada ativista que a Thaís traz, e os debates que a gente tem feito, né, sobre os temas mais importantes que o pessoal tem feito ao longo dos últimos meses, é mostrar que nós temos sim conhecimento dos problemas, nós sabemos como resolver os problemas. De outro lado, é preciso ter comprometimento, né? E eu acho que isso a gente também traz aqui, né? Aqui a gente está comprometido com isso, mas por outro, a gente precisa ter força social e política. E força social e política só vem da ação coletiva, só vem da mobilização social, não vem de outro lugar, né? E o dinheiro, né? O dinheiro, então, em parte, vai vir dessa luta política em torno do fundo público e da riqueza social. Quanto da riqueza social vai ser direcionada para uma coisa, quanto da riqueza social vai ser direcionada para outra. Esse é o debate de fundo, né? Mas, indo mais fundo ainda do que isso, né? E retomar, só para, né, fechar, essa questão de que não falta conhecimento, não falta capacidade, não falta técnica para resolver os problemas da humanidade, os problemas da cidade, né? E, portanto, eles podem ser resolvidos se a gente superar essa lógica do dinheiro, né? De que a gente precisa ter dinheiro para fazer as coisas. Só que isso a gente só vai conseguir numa sociedade socialista, né? Numa sociedade em que coloca os nossos conhecimentos e as nossas capacidades a serviço de resolver os nossos problemas, né? Numa sociedade que é regida pelo capital, ou seja, pela lucratividade das coisas, a gente ainda vai continuar batendo nesse limite que é o dinheiro, né? Só que
aqui agora é possível fazer muita coisa se a gente se mobilizar, se organizar e aplicar esses conhecimentos e essas capacidades que a gente tem. É um pouco, acho que esse é o recado. E na mobilidade também é assim, né? É possível fazer muita coisa. Tem várias cidades que já implementaram tarifa zero, por exemplo. Tem várias cidades que estão propondo modelos interessantes de, né, combinação dos modais de transporte público com modais de ciclovias, em benefício do pedestre. Então, assim, tem muita coisa que a gente poderia fazer, né, se a gente tivesse, de fato, o acesso aos espaços de poder, e tem outras coisas que a gente vai conseguir fazer só quando a gente tiver uma transformação mais estrutural da nossa sociedade. Pois, para comentar um pouquinho também aí, eu queria agradecer muito a Thaís, ao Paulo, que organizaram nessa live. Aqui é um trabalho dos dois aí que pensaram esse debate, que é um debate muito importante, e é muito importante também aí, faço minha todas as palavras do Paulo. O Paulo também está aí com a coisa na ponta da língua. Alguém comentou aí no chat, eu me sinto muito contemplado. Thaís também com provocações muito pertinentes, e também mostrou que está fazendo a lição de casa, né, Thaís? Estudando bastante a legislação aí, mas também de uma maneira bastante crítica, né? E eu acho que isso foi muito rico no nosso debate. E aí, para dizer que é importante esse debate, não é porque a gente quer se sentir aqui esclarecidos, né? É justamente porque a gente quer apontar uma saída para a realidade, a gente quer construir as condições para um novo futuro. E é por isso que a gente do PSOL está aqui com uma chapa incrível de vereadoras, de vereadores, né? E a gente, na majoritária, tem feito esse debate, esse chamado para construir uma cidade para os 99% da população, né? O que significa isso? Para aquelas e para aqueles que fazem a cidade funcionar, para aquelas e para aqueles que trabalham de segunda a segunda, que dão o seu suor, e aí que tem como perspectiva, hoje por hoje, só mais exploração, só mais opressão, e a gente pode virar o jogo, né? O que a gente está falando aqui é que ferramentas nós temos, nós precisamos nos apoderar dela, e como o Paulo lembrou bastante, a organização popular é muito importante, é por isso que a gente chama as pessoas a estarem numa campanha movimento, junto com a gente, não só debatendo, mas agindo para transformar a realidade. Então, faço um convite para próxima audiência do transporte público, e se eu não estiver errado, é dia 6 de outubro, não é, Paulo? 6 de outubro, tem que se inscrever previamente, que é uma coisa absurda, né, para poder fazer uso da fala. Então, a partir daí também a gente já vê, né, uma dificuldade da participação popular, mas nós temos que estar lá, pressionar e apontar caminhos também, e fazer uma disputa dos rumos da cidade. Obrigado de novo a todo mundo que participou, interagiu aí. Com certeza tem muito mais live para fazer para frente, tem muito debate sobre a cidade para fazer, né? Eu queria agradecer muito, muito de coração, né? Porque essas lives a gente aprende bastante, na verdade. E aí aprendi bastante com o Paulo, aprendi bastante com o Leandro. E queria dizer isso, né? Queria agradecer para todo mundo que esteve presente, que esteve interagindo. Eu adoro essa sensação que a gente tem que estar num programa de rádio de antigamente, né? Que fica conversando com um amigo ouvinte, né? Bem essa lógica, acho muito bacana. E dizer isso, né? Dizer que, então, o resumo, né? Se eu aprendi a tarefa de casa, o pessoal aí me corrige, mas entender que transporte, né? Pensar a mobilidade não é pensar simplesmente asfalto, não é capear a rua e pensar que a coisa está resolvida, não é pensar só no transporte coletivo. A gente aí passa por outras dimensões práticas e outras dimensões políticas, né? A gente passa pelas políticas públicas de acessibilidade, de inclusão, de geração de emprego e renda, de meio ambiente, de saúde, né? Todas essas questões aí estão interligadas. E enquanto a gente não tratar isso dessa maneira, ou seja, enquanto a gente não tratar isso de maneira complexa, como de fato é, que de fato a gente vai ter as gambiarras, né? A gente vai resolver uma coisinha ali, uma coisa mínima, mas as grandes questões, as questões estruturais da cidade, a gente não vai conseguir resolver. Então, estamos aí, gente, sigam a gente nas nossas redes sociais, a gente adora conversar, a gente adora bater papo, e a gente espera encontrar com vocês em outros espaços. Um grande abraço e boa noite para todo mundo. Obrigado, gente. Obrigado, Leandro, Thaís. Obrigado a todo mundo que participou. Obrigadão, gente. Até a próxima. Até logo.